Vamos lá, o Banco Central manteve a taxa Selic em 13,75, porque, afinal de contas, cumpre perguntar. Cumpre perguntar. O Banco Central é independente? Sendo independente, vou fazer a pergunta que o Joseph Stiglitz fez, e que eu já tinha feito aqui outras vezes também, e que as pessoas de bom senso fazem. Vamos continuar com juros aqui entre 7% e 8%, juros reais. Corre o risco de quebrar. Tem gente aí correndo risco de quebrar. Embora, como apontou o economista-chefe do Bradesco, o núcleo mesmo da inflação caiu de 11% para 5,5% nesse começo de 2022. Né? A economia está em desaceleração, como mostrou o mercado de emprego. O emprego já caindo. Chamamos a atenção disso ontem aqui. E esse governo, de resto, tomando medidas que contribuem para o equilíbrio fiscal. Agora, eu cansei de ler texto, eu apontei isso hoje. Eu cansei de ler texto dizendo: a culpa é do Lula. Quem mandou ele se manifestar sobre juro? Banco Central não tinha como baixar, porque senão ia parecer que cedeu à pressão dele. Mas um Banco Central que não suporta uma crítica de um presidente é independente? Ele não deve ser independente, inclusive, desse burburinho político? Hein? O independente é independente. Se eu tiver medo de dizer alguma coisa aqui, porque vão pensar que eu não sei o quê, pronto, eu já não sou independente. Aí eu sou dependente daqueles que não quero que pensem tal coisa a meu respeito. No caso autônomo, né, a palavra que se usa. Quem é autônomo é autônomo. É um absurdo essa decisão. É um absurdo essa decisão. Eu brinquei hoje no meu blog, hoje de manhã, de madrugada, que teve um jornal aí que cometeu um erro de digitação que eu já cometi também, e olhando para o teclado não fica difícil saber por quê, foi o erro. Em vez de botar Comitê de Política Monetária, escreveu Comitê de Polícia Monetária. Outro dia eu escrevi isso também. Sem querer, agora está a Polícia Monetária lá. Tá na mesma linha, aí eu até brinquei. Né? Então é um erro revelador. Até porque polícia e política têm a mesma etimologia. Depois a civilização distanciou as duas palavras. E a desordem de várias ordens acabou reunindo. Isso virou polícia monetária. Isso virou polícia da economia. A despeito dos fatos. A despeito dos fatos. Que fique muito claro. E, obviamente, olha, Lula, não fale nada, hein? Não fale nada. Tá? Descontada a projeção de inflação, agora o juro real é de 6,94%, quase 7%. Mas é uma projeção, vamos ver, né? Vamos ver. Como a inflação tende a estar em queda, dependendo de quanto tempo mantenha isso, o juro real fica mais alto ainda. Evidentemente, porque ela fica mantida aqui, se a inflação cai, aumenta o juro. O juro real. Então, olha aqui. Isso é uma barbaridade. É claro que vem crítica de todo lado, o Rui Costa já tinha criticado a política de juros, etc. Né? E ainda hoje vamos ter que falar de arcabouço fiscal. Sim, falaremos de arcabouço fiscal. Né? E vamos voltar ali para 12, que eu quero contar uma coisinha para vocês. Vai lá. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, aumentou hoje a taxa de juros do país em 0,25 ponto percentual. Com isso, ela foi agora para uma faixa entre 4,75% e 5%. A decisão foi unânime e veio dentro das expectativas de mercado. Em comunicado, o Fed disse estar atento aos riscos de inflação e citou a turbulência que atingiu o sistema bancário norte-americano. Falamos sobre esse assunto aqui nos últimos dias. Teve quebra dos bancos Silicon Valley e Signature
Signature, além da crise enfrentada pelo First Republic Bank, que recebeu um socorro bilionário de outros 11 bancos. Olha aqui, sabe quanto que é a inflação nos Estados Unidos? Enquanto está? 6,5%. A inflação está em 6,5%. Sabe quanto está o desemprego, Bob Furuia? Quanto? 3,5%. Não em 9%, quase. E, portanto, eles mantêm juros negativos lá. Nos Estados Unidos, juros negativos. Com uma inflação superior à nossa. Na União Europeia, juros negativos, com uma inflação superior à nossa. No Reino Unido, juros negativos, com uma inflação superior à nossa. No Brasil, não só eles são positivos, eles são de praticamente 7% juros reais. O que é um escândalo inacreditável.